Érica, querida, boa tarde, tudo bem? Olha, melhor agora. Seja muito bem-vinda ao meu projeto, que coisa boa! É tua primeira live aqui no YouTube? Não, né? Não, eu já participei de algumas lives e entrevistas. Tá tudo no meu canal também. Depois eu vou passar a A sua voz está falhando. Eu não tô te ouvindo. Tua voz está falhando. Tá me ouvindo agora? Melhor? Agora, melhor. Foi. Você tem um canal no YouTube? Eu não tenho um canal, eu deixo ele lá para organizar as coisas do livro, né? Do Areia na Olhota, que é o segundo livro que eu tô lançando. E tô nessa campanha de divulgação, então eu uso bastante o canal do YouTube para deixar lá o material para quem quiser. Aí depois eu passo aqui para vocês. Mas é basicamente Érica Mãe. Então, eu sou do Rio de Janeiro, fui nascida e criada numa comunidade chamada Vila Kennedy, na zona oeste do Rio. Rio? Atualmente eu moro em Monte Alto, que é uma periferia de Arraial do Cabo, né? Um pouquinho. Ah, meu Deus, eu amo Arraial do Cabo, eu acho Sério? isso aí. Eu acho isso aí o paraíso na terra, gente. Arraial é muito lindo, é muito bom. E aqui no Rio eu sou da Tijuca, a gente quase se conhece, né? Sim, eu nasci na Tijuca, ainda no Healing, na Tijuca, que é um hospital universitário, né? Sim. Eu nasci Ai, gente. em 86 e morei também na Praça da Bandeira, então talvez a gente já tenha se cruzado muito aí pela Tijuca. Também trabalhei no Globo Tijuca, fazendo matérias sobre a Tijuca, adoro a Tijuca, enfim, conheço tudo da Tijuca. Que mundo pequeno que é esse, que coisa boa. Agora, você que se quiser compartilhar, obviamente, na parte inferior da tua tela do lado direito, tem 3 pontinhos. Se você clicar nele, você vai poder compartilhar com quem Tá. você quiser e para onde você quiser. A tua tela aqui sumiu, você sumiu. Ai, gente, o que aconteceu? Ao vivo é isso, né? Acontece tudo. Ih, a nossa altura Boa aqui, sumiu. deu uma congelada. É porque ela tá compartilhando, né? Aí dá uma travada mesmo. Mas ela sumiu. Deixa eu ver se ela tá aqui no YouTube. Peraí. Porque se ela não estiver aparecendo para mim, estiver aparecendo pro pessoal, não tem problema. Não, eu acho que Mas. congelei mesmo. Eu mesma não apareço para mim. Ah, então eu vou fazer o seguinte: eu vou remover você e vou mandar outro link te convidando. Beleza, então. Obrigada. Peraí. Pronto, vou remover e vou readicionar, né? Pronto. Vamos ver se a gente consegue readicionar ela. Lembrando que esse bate-papo pode ser assistido pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon, TikTok, Kawaii, Instagram e Facebook do livro Não Me Livro ou Monique MM18, tá? Vamos aguardar a Érica entrar, porque, sabe, aí, pronto.
Agora sim. Normal, ao vivo é isso, essa emoção, adoro. É esse suspense para é assim mesmo, não se preocupe. Tanta coisa. Você é uma pessoa. Eu estava dando uma olhada aqui no seu material e tem muito na vida que eu quero conhecer. Você é formado em jornalismo. Isso, sou formada em jornalismo. E aí você morou na Espanha e na Islândia. Quanto tempo? Foi um período entre 6 meses a 4. É porque eu ficava um pouco nômade, assim, né? Morando em vários lugares ao mesmo tempo. E esse período da Islândia durou por aí, uns 3 meses. E Ah, Barcelona eu fiquei mais um tempo, acho que chegou a 2 anos, mas sempre transitando entre cidades. muito bem. Qual você gostou mais, a Espanha? Olha, eu não moraria na Islândia nunca, é muito frio. Eu acho que eu ficaria. Muito bem. Lá na Islândia a gente está falando de qual temperatura? Ah, a gente tá falando de muito frio mesmo, do tipo, vai congelar seu pé se você não tá bom. E lá mesmo, você vai ter que correr, pedir ajuda porque seu pé tá congelando. É muito Meu punk. Ah, abaixo de 0, né? Tipo, 4, 5. Eu, é, Deus. enfim, É, a é gente pouco. que é carioca gosta de calor, a gente meio que passa mal num ambiente hostil desse, né? Nessa friaca. E aí, além disso, além da Érica ter morado um tempo na Espanha, na Islândia, ela trabalhou, na verdade, Islândia. Você já escrevia livro? Já era. Hum. Então, nesse período, eu fui para Barcelona trabalhar com uma revista, montar a minha própria revista, né? Então, eu acabei criando um projeto lá que se chamava Brazilian Walks. Era um blog, eu era uma espécie de o que antecedeu as blogueiras, né? Era uma revista que eu tratava de todos os assuntos, assim, mas com foco em moda, arte e direitos humanos também, né? Porque sempre foi uma pauta para mim, essa questão de poder transitar, que eu nasci numa periferia e para a gente é sempre tão distante os outros continentes, a possibilidade de pegar um ônibus, um trem, um avião, era uma coisa assim muito gigante e eu tinha um sonho, né? Porque eu também tenho a cidadania italiana. Meu pai, que é uma outra história para um outro livro, era de Roma. E minha mãe conheceu ele nos anos 80 e eles tiveram um tórrido caso de amor e nasceu Érica. Essa pessoa. Ah, gente, isso dá um livrão, Aí Érica! meu pai dá um livro que é o que eu quero um dia esse projeto, porque ele realmente é muito interessante e passa por muitas questões, inclusive cárcere, porque ele foi preso, né? Quando eu nasci, meu pai estava preso. Isso atravessou a minha vida de muitas maneiras, assim, inclusive também tem um projeto de rádio Casa Mulher, podcast, né, com mulheres que passaram pelo cárcere. Enfim, a gente fez uma dramaturgia com cartas dessas mulheres, eu e uma amiga, Joyce Marino, uma atriz maravilhosa. Enfim, eu tô aí passeando por muitas esferas que atravessam sempre o meu próprio caminho, a minha própria história, né? Mas não deixa de contemplar também acho que é uma voz maior, que é essa juventude, né, que ficou ali entre as cotas do Enem, dessa coisa do ProUni. A gente teve um respiro político, né, nessa etapa, assim, então a gente conseguiu algumas meios de subsistência ali naquele cenário econômico que não era bom, mas é isso. Eu me formei em 2009, eu vejo quanto as coisas mudaram totalmente Sim.
E hoje eu consigo publicar, né, minhas coisas, assim, com um pouco mais de noção. Na época eu já escrevia, mas eu não publiquei, nunca tinha publicado, porque era um caminho impensável, assim. Mesmo eu Sim. trabalhando num jornal, eu trabalhei no Jornal do Brasil, trabalhei no Jornal Globo, eu achava que a literatura nunca ia ser um caminho, assim, onde eu ia apostar, porque eu precisava sobreviver e, de fato, eu não ganho Entendi. literatura, né? Sim. Não se banca. É difícil chegar nesse patamar, mas eu espero que um dia eu consiga viver da minha arte, né? É difícil no Brasil, Muito. um escritor viver da escrita, da literatura, requer muitas coisas que para muita gente ainda é inalcançável. Até porque a gente precisa caminhar, traçar um caminho ainda longo para evoluir dentro do mercado editorial. Né? Então a gente precisa de profissionais, mais profissionais, mais talentos, mais concursos, mais curadoria séria. A gente precisa de um monte de coisa, entre outras coisas, né, para viver da arte, da literatura, da escrita no nosso país. Só que eu estou vendo aqui que a poesia já fazia parte da tua vida. Você tem livro de poesia publicado? Sim, eu tenho Poérica, que é um livro que eu lancei em 2019. Foi meu primeiro livro, ele está aqui. Um livrinho Nossa. que passou por muita coisa, então ele está bem sujinho. A proposta é exatamente essa, você dá a cara da sua capa, né? É um livro que Nossa, foi feito artesanalmente, Érica? ele foi lançado pela editora Cousa, que é uma editora. Entendi. E aí, quando eu apostei nesse livro, ele foi uma curadoriazinha do meu Tumblr, que era um blog, né? Chamado Poérica. Eu tenho ele há anos, ele ainda existe, tá lá, de vez em quando eu publico alguma coisa. E eu fiz essa seleção, dali eu tirei 40 poemas para compor esse livro primeiro. Na época, eu senti que teve meus amigos, né, abraçaram o projeto, foi bem bacana a trajetória, mas logo veio a pandemia e eu não consegui desenvolver mais estratégias para ele. Então, hoje ele está esgotado. Eu tenho um PDF, quem quiser, é só me pedir que eu mando para todo mundo. E ele, hoje, eu não sei, ele está sendo traduzido para francês. Uma amiga Olha que legal! gostou e fez do trabalho de curso dela, né, que ela estava estudando tradução, mora na França, ela é uma portuguesa francesa, Sandrine. E aí ela tá traduzindo a América. E assim, é muito louco você pensar assim, cara, do nada já estão até traduzindo, sabe? É muito legal quando a poesia também responde, porque geralmente você precisa se dar para ela te dar um retorno. Então, eu acho que Sim. nesse ponto eu sempre sou muito abençoada por ela. Ela tá sempre me ajudando a conseguir uma maneira de furar a bolha, porque é isso, eu não conheço ninguém, não sou filha de ninguém do mercado, não tô nas turminhas, porque é importante o autor batalhar ali, né, o tete a tete, só que como eu tô longe, é bem complicado fazer isso. Então, eu tô apostando diretamente no leitor, tete a tete, aproximando o livro e vamos Sim. é difícil, mas é prazeroso. Exatamente. Agora, Encontros como esse, por exemplo, que está acontecendo aqui. Se eu não tivesse arriscado e falado assim, foda-se, eu vou fazer do meu jeito, como der, entendeu? Aí, exemplo. muito bom isso, gente. Agora, eu tô curiosa com essa tua obra que vai para o francês, porque eu sou uma leitora de poemas e poesia. Eu queria que você lesse uma poesia sua para gente conhecer um pouquinho a sua escrita. Pode ser?
Caramba, claro. Eu vou... A sua voz está falhando ainda um pouquinho, né, gente? Se você estiver com o Bluetooth ligado, desliga ele, por favor. Fecha todas as suas abas. Eu tirei o Bluetooth. Aí, acho que vai melhorar. Ai, gente, desculpa. Essas coisas de tecnologia, né? Deixam a gente... Relaxa. Bom, eu vou ler um poema do Arena Olhota, que é o livro que eu tô divulgando agora, né? Nessa grande campanha. É um poema que eu fiz para a Luísa, que é minha companheira. Então, é um poema romântico para vocês que gostam. Vou ler aqui. Tuas pernas estão matando a pau. Sabe, que sobe espumando de sal, revoa e toca no vento pela gota que declina fugaz na brecha do topo da tua checha, que é minha. Uma nascente pura é tanta coisa que a gente se assombra de tão lindo. A espuma bajulando teus olhos entreabertos, defendendo de reflexo o mar inteiro, pois nos rasgaria num riso severo de amor e alegria. De repente, assim, como bailam as andorinhas, fazemos palhaçadinhas doidas nas dunas. Teu corpo passeava livre, tentando imitar a arruaça dos encantados. E voltando para casa embriagada de plenitude, todos os capins pararam para te roçar, cochichando entre eles abusados. Tuas pernas estão matando a pau. Ai, muito bom isso, gente. Tem um finalzinho ali divertido. Gostei dessa poesia. Essa aí já é do livro novo, não é isso? A Olhota. Ah, muito bem. Bom, a Érica, gente, em 2023, 22, chamado Rádio Carta Mulher. Esse podcast ainda existe? Ele teve por um edital, né? A gente conseguiu fazer a primeira temporada. Então tem no YouTube, quem quiser ouvir, são 5 episódios. E a gente tá aí. Se quiser, quem puder patrocinar nosso podcast, quem sabe. A partir dessa live eu consigo um patrocinador. E ela é atriz e dramaturga e faz uma dramaturgia em cima das cartas dessas mulheres. Elas mandam cartas para são 5 mulheres, né? Então são 5 cartas para 5 mulheres. E aí é muito interessante, porque ela pega isso e transforma numa dramaturgia com muitas camadas sensoriais. É lindo. Recomendo demais esse projeto e que ouçam de fone. Ah, interessante. Tá. Em 2021, a autora editou o livro de ilustrações envolvido com indígenas e Yanomami. Conta pra gente essa experiência. Essa experiência é uma das experiências mais lindas assim da minha vida em relação aos livros, né? Porque é da Vera Faceri, que é uma artista plástica incrível. Ela morou com os Yanomami tempo, sendo enfermeira, né? E isso, ela fez ilustrações com caneta Bic e papel, que é o único material permitido, né? Pra galera poder entrar, né? Só se permite isso. E aí ela fez um livro lindo que eu tive a honra de editar junto com a Luana Dias, que é a filha dela, minha amiga, produtora. Então a gente editou esse livro juntas e foi uma experiência muito linda. Já virou exposição. Infelizmente ele tá esgotado, mas assim,
breve ele vai voltar aí para o mercado, que é uma publicação independente. A gente fez todo o processo do início ao fim do livro. Então, esse livro, porque é tão importante, é tão lindo, não vou conhecer logo. Que interessante. Diário Diária, gente. É um livro lindo, recomendo demais para todo mundo que tem interesse de, né, STEM, ilustração, povos originários, literatura. É lindo demais. Muito bem. A autora também participou da coletânea do poeta Paulo Sabino, Poesia para a Pandemia. Você tem esse livro aí com você? Tenho, mas está lá embaixo. Desculpa, não preparei nada para live. Eu devia... Não tem problema, não. Um livro grandão, grosso, que eu tô lá junto com poetas incríveis da nossa geração e outras gerações. Tem clássicos, tem tudo. E eu recomendo demais. Poesia para a Pandemia. E o seu texto para Poesia para a Pandemia, você levou um poema daqui. Na verdade, foi o Sabino que escolheu esse poema, que eu adoro, assim. Eu vou ler aqui para vocês. O nome dele é Cairais. Acho que eu fiquei sozinha. Não. Vou ler. Cairais. Te espero enquanto escorro por todos os buracos, meu líquido verdadeiro, sem glúten, sem tempero. Me afogo nos meus pequenos desastres, pois é necessário tocar a marcha. Me finjo natural, mas na real especulo e estou ligada no movimento. Primeira pessoa sempre, como ritual de desapego. Minha verdade está flácida e pode se contrair. Posso tudo naquele que me estabelece e me inclino ao novo. Caio ferida, contemplando a queda. Poérica. Tá na coletânea, tá? Do Poesia para a Pandemia, que aí já é uma participação nessa do Paulo Sabino. Muito bem. Qual é o teu Instagram, Érica, para o pessoal que quiser te conhecer mais? Magni, né? MAGNI. Me adiciona pra gente trocar muita ideia sobre literatura, enfim, também estou sempre pesquisando coisas, como você, né? Uma leitora ávida. E é isso, tamo aí. Eu adoro. Você é uma leitora desde quando? Desde o útero? Como é que a escrita e a leitura vem aí na tua vida? Então, na minha família ninguém nunca escreveu, nem lançou. Enfim, artistas, eu acho que eu sou a primeira que vem com essa bandeira, assim. Todo mundo muito talentoso, mas ninguém nunca, principalmente em relação à escrita, assim, acho que foi um universo muito distante da minha realidade. Mas tem muito a oralidade, né? A gente sempre praticou muito essa contação de histórias, minhas tias, minha mãe, enfim. Então, acho que a leitura em si, ela entra na minha vida no momento em que eu aprendo a ler através de rótulos, porque minha mãe tinha um bar e eu ficava lendo, né? Maisena. Esses nomes que a gente adora, né? Picolé, tipo, uma coisa bem criança mesmo, de ficar lendo o que gosta, né? Acho que vem daí, assim, minha curiosidade pelas palavras. Eram tantos rótulos na parede que eu ficava muito animada com aquela estética, né? E eu tenho 3 irmãos mais velhos e uma mais nova. Esses 3 irmãos mais velhos, eles eram adolescentes, né? Quando eu nasci, minha irmã mais velha tinha 14. Então, eles estavam nesse período da formação de leitura, né? Da escolar. E, na época, tinha aula de literatura nas escolas públicas. Eles tinham essa matéria. Então, obviamente, tinha livro lá em casa, livros clássicos, né?
E isso acabou gerando uma curiosidade. E eu tenho um irmão mais velho que ele usava isso como um castigo pra gente. Se você fizesse alguma coisa, você tinha que ler o livro inteiro e contar pra ele. E aí isso acabou despertando uma certa competição, assim, que era eu e meu primo com a mesma idade, então eu ficava competindo com ele para ver quem lia mais. Ele não gostava. Muito bom isso. E aí eu acabei desenvolvendo esse hábito da leitura. Teve um monte de coisa junto, mas eu acho que ter acesso a esses livros foi muito importante. O resto ali que se deixava, né? Os meus irmãos largavam os livros, assim, e eles eram livros muito bons. Machado de Assis, Aloysio de Azevedo, Raquel de Queiroz, os classicões mesmo. Eu não entendia lufas quando eu lia. Eu lembro de ter lido a Lua. Depois eu reli, eu falei, gente, a minha mentalidade era como se eles estivessem em outro planeta, assim, né? Toda uma narrativa histórica ali de, sei lá, 1000 coisas muito distantes daquela realidade periférica naquele ano, né? Que a gente está falando de 91, 92, 93, Sim. 90. Então, assim, os livros estavam ali, de alguma maneira. Por isso também essa caminhada da militância, né, pelo objeto livro faz muito sentido, porque sem esses objetos livros na minha casa, deixados pelos irmãos, eu não teria desenvolvido esse hábito, que depois virou uma profissão. Então, assim, Olha, acho muito importante a gente, né, ter livros físicos. sim. E por mais caro que seja, assim, não precisam ter acesso a livros. Então é isso. Exatamente, livro físico, gente. Aliás, essa questão do livro físico, ela vem sendo abordada constantemente com os autores, porque a gente está vendo que a tecnologia ela está cada vez mais rápida e mais presente no nosso dia a dia. E quando se fala de livro, nas gerações atuais, onde a internet, rede social, tem um monte de informação e é tudo muito mais fácil, né? As pessoas estão procurando pelos e-books, os livros digitais. A gente vê o reflexo quando fala de Amazon, publicação independente, quando fala de Hotmart, entre outras plataformas. Você, Érica, como escritora, como é que vê essa comunhão, essa diversidade do livro físico para os e-books, os livros digitais? Você acha que tem público para todo mundo? O físico vai acabar? O que você pensa sobre isso? Olha, eu sou uma otimista em relação ao livro físico e sou uma apoiadora do livro digital. Acho que livro tem que existir, seja da maneira que tiver que ser. Se puder ser de papel, a gente agradece, mas se não, tudo bem. Não vamos deixar de ler um livro porque ele não existe fisicamente. A gente já consegue ter essa dinâmica, né, hoje em dia, de entender que, assim, tem livros que são muito caros, tem livros que são raros, livros têm sua vida própria. Então, eu acredito muito na tecnologia como um caminho de propagar o livro, né? O importante é o livro chegar, seja por PDF ou seja físico. E eu acho que é o trabalho do autor, por exemplo, lutar para que o livro dele esteja bem colocado, bem, né, de fácil acesso. E é esse o desafio que eu tenho enfrentado na minha própria editora também, no sentido de editora pequena, que tem 10 anos, que é do Espírito Santo, ainda não conseguimos colocar na Amazon, por exemplo, mas eu já sinto que se ele estivesse na Amazon, já seria um outro diálogo com a sociedade, com amigos que estão distantes, com amigos que não vão voltar para o Brasil, então assim, não sei quando eles vão receber esses livros. Pessoas que estão sendo citadas em algum poema, enfim, que eu gostaria de enviar, e eu não consigo, porque não está na Amazon. Então, assim, gente, é muito importante batalhar para colocar o livro no digital, mas eu acho que o approach do autor com o livro físico
ele é uma poesia por si só. É poético pra caramba eu conseguir te entregar meu livro em mãos. Vai Sim. depender de muita coisa para isso acontecer. Então, assim, é um trabalho árduo, de luta mesmo. O autor independente, ele precisa da ajuda de todo mundo para conseguir existir, para essa live conseguir existir, enfim, para a gente estar apresentando aqui. Eu estou com 2 livros, mas a gente já falou de mais 2 que estão lá embaixo, eu não peguei. E, assim, é livro, é história, é trabalho, a gente tem que valorizar também, né, o autor independente. Sim. E ajudar. Acho que isso é um apelo, na verdade, para todo mundo. Exatamente. Vamos se unir para o livro existir, seja digital, seja em papel. Um livro é um livro. Valorize que ele exista nessa sociedade onde a gente está dizendo assim, comprem armas, né? De tudo, é barato ter arma, mas não é barato ter livro. Então, assim, como é que a gente faz para dissolver esse cenário bárbaro? Só falando de Exatamente. só comprando livro, apoiando autores, apoiando projetos que falem de livro. Você existir é um presente para todos os autores do mundo, porque você está na luta diária ali, ó, autor por autor, tete a tete. Isso é um trabalho muito importante. Eu estou muito feliz de estar participando dessa conversa e poder falar de livro. É um privilégio. Eu é que me sinto privilegiada por várias coisas, né? Primeiro, por conhecer pessoas do mundo todo que se propõem a falar de literatura de modo aberto, das dificuldades, dos pós, dos contra, inclusive para conscientizar os leitores que não têm ideia do que é uma publicação independente. As pessoas não têm ideia do que é publicar um livro no Brasil de maneira independente, do retorno que a gente não tem, do tempo que não volta, do desgaste emocional que é produzir um romance, seja poesia, enfim. E aí vem o reconhecimento. Então, quando as pessoas se propõem a falar abertamente sobre isso, eu me sinto muito agradecida, na verdade, porque eu vejo que não é uma concepção somente minha, mas todo. Agora, você com o seu livro sendo publicado mais recente, né? O Areia na Olhota. Eu adorei esse nome. O que é Areia na Olhota, Érica? Cara, eu tô aí descobrindo o que é o Areia. E, assim, tá sendo fantástico a recepção da galera, né? A começar pelo nome, eu recebi muitos feedbacks em relação ao nome, que é um nome provocativo, né? Sim. E eu acho que é isso, a literatura ela vai tomando a gente de uma maneira ao longo do processo criativo dos projetos, né? Falando aqui do meu ponto de vista como autora, pensar esse livro hoje e pensar há 5 anos atrás, quando eu comecei a construí-lo, é muito louco, porque todo o retorno que eu tive em relação à ideia dele foi muito bom. As pessoas estão se envolvendo demais, todo mundo está comprando. É um livro que eu já fiz 5 impressões desde o lançamento. E é um livro de poesia, que a poesia é tão distante, né, da realidade. Poucas pessoas leem poesia, tipo, leitores de poesia, que não sejam poetas, né, no sentido... Eu sei que os poetas e escritores leem, mas, assim, o público final acha que poesia ainda é aquela coisa, o sol, a lua, as estrelas, meu amor. Tem essa ideia, né, do romântico na poesia, que é muito bom também, mas, assim, como é que a gente faz para desmistificar um pouco o que é poesia? Então, acho que o título do livro ele é um pouco essa brincadeira, porque Areia na Olhota também é poesia. E essa capa que eu adoro, né? Tá linda essa capa. A palavra, né, traz a ideia da poesia concreta, que é uma inspiração muito grande esse movimento.
para mim. Ao longo do meu processo, eu sempre leio e estou lendo muito os poetas e poetas, mulheres, homens, todos os gêneros que criam poesia concreta, criaram em algum momento. Então, assim, para mim, eu amo. E ficou linda aquela capa, né? Você fez independente ou por editora? É a editora Pedregulho, essa editora que é de Serra, que é uma cidadezinha no Espírito Santo. E é uma editora de mulheres, é uma editora que, enfim, tá nos seus percalços da vida aí, a gente tá junto fazendo essa caminhada, né? E trazendo Que bacana. projeto. Uma editora de mulheres. Legal, depois eu vou seguir no Instagram. Pedregulho. Ah, tá. E aí, nesse livro, Érica, você reúne quantos poemas inéditos? São 80 poemas. 80. E você fala sobre o que nesses poemas? Então, esse livro, ele funciona, ele tem uma linha do tempo, assim. De alguma maneira, eu tenho essa coisa de ir, né, acompanhando, através de um ponto de vista poético, a minha própria vida. Então, eu posso dizer que ele é uma autoficção, tranquilamente, no ponto onde eu estou trazendo minhas experiências aqui, né? O livro tem de tudo. Tem desde morte, a celebração da vida, a amores, dramas, né? Tragédias e brincadeiras também, que eu gosto muito de brincar com a palavra. Acho que, para mim, a palavra é um campo de brincar. E, ao longo desse processo da brincadeira, conseguir tornar a coisa séria, né? Porque é sério quando você publica um livro e se expõe, né? Dizendo, essa é a minha brincadeira poética. Então, acho que Areia na Olhota entrega para o leitor uma brincadeira sobre vida, sobre existência. E com um tom de sarcasmo, porque é bom, né? A gente gosta de um pouquinho de sarcasmo. Pois é, isso é importante também. Agora, o nome Areia na Olhota também é nome de algum poema inserido na obra ou é só o título da obra? É só o título mesmo. Ele está inspirado nessa vivência que eu tive da transição. Vou tentar resumir um pouquinho, mas basicamente eu vivia no Rio, em Santa Teresa. Durante a pandemia, eu fui morar em Teresópolis. Depois de Teresópolis, eu vim para Arraial, aí acabei definitivamente decidindo morar em Arraial e hoje, né, são 5 anos já aqui nessa parte da cidade que é uma periferia, né, Monte Alto. E o livro conta um pouco essa saga, um pouco antes de tudo começar a acontecer. E eu já tô com um outro livro pronto, que é Uma Heresia Corrói os Dentes, que vai ser uma continuação desse livro. A gente pode até, talvez, vislumbrar uma trilogia: Areia na Olhota, Uma Heresia Corrói os Dentes, que já tá pronto. Que fecharia a trilogia, eu acho, ainda não sei, que é o Correndo Beirada, que eu também já estou trabalhando numa fase assim de finalizar mesmo. Então eu estou bem feliz. Ah, não, então peraí. O Areia no Olhota, você publicou agora 2024 ou 2023? 23 em setembro, se eu não me engano. Aí o segundo já tá na boca do forno. Você pretende fazer agora, 2024? Eu já mandei para várias editoras, assim, com chamada aberta. Porque é isso, eu acho que eu acabei acumulando bastante material ao longo. Eu escrevo muito, assim, escrevo todo dia e o método que eu desenvolvi é escrever no papel mesmo, né, com um caderninho na mão. E estar muito na cidade, assim, estar inserida na cidade, captando algumas cenas. Essa tem sido minha pesquisa, assim, para os próximos livros. E tem dado muito certo. Tá fluindo muito escrever no bar, por exemplo. Ficar sentada ali, captando diálogos. E depois isso vai virando um bolo doido de formas e cores e eu vou publicando. Essa tem sido a ideia, assim, para o projeto,
E já tá prontinho. Realmente eu só preciso de uma editora. Eu não sei se eu vou conseguir esse ano ainda, né? Mas ele tá pronto. Vamos ver a poesia resenha. Que maravilha! Você sabe que você falou do bar aí? Eu recebi uma autora, uma poetisa aqui no projeto ano passado. E ela não esconde, ela não tem problema nenhum em falar. Ela é uma alcoólatra, que ela tem livros de poemas e poesias, aonde ela só consegue produzir sentada no bar tomando a cachaçinha dela. E aí eu fui ler os poemas, as poesias dela, toda essa atmosfera numa forma de grande brincadeira para enfrentar o problema dela, que é o alcoolismo. Então ela está sentada, ela conhece o fulano, ela conhece o ciclano, pessoas que não têm nada a ver com ela, mas que têm tudo a ver porque estão no mesmo bar, tomando a mesma bebida. E, cara, é sensacional, quer dizer... Tudo. O poeta, ele tem esse espírito solto. Vocês, né, poetas, eu não sou poeta, mas vocês, quando a gente para ler uma obra de vocês, a gente sente esse espírito solto, essa inspiração que vem numa garrafa de cerveja, que vem numa estrela que se apagou, num romance, numa paixonite de uma noite. Eu acho isso fantástico. Ô, Érica, existe ali alguma influência específica que tem inspirado você, por exemplo, a ser uma poetisa? Olha, desde que eu comecei a entender, né, melhor o campo da poesia, quando eu digo entender melhor, é a partir da minha visão sempre, né, no sentido que acabou tudo tem a ver com o campo digital, assim, porque foi o início dos blogs e tal. Então eu comecei a ter acesso a material literário, poético, através de blogs. Eu conheci a Hilda Hilst, que é, assim, a grande referência para qualquer pessoa que queira trabalhar com poesia tem que passar pela obra dela, que é extensa, não só de poesia, né? Ela escreve todos os gêneros, praticamente. Ela foi uma produtora de material literário a vida inteira. Então, assim, essa influência dela foi muito forte, porque foi um assombro, né, encontrar a obra dela, entender que ela falava de Deus, da mãe, do pai, que tinha muita coisa também que a mídia julgou na época como pervertida. Ela acho que entrega assim tudo numa mulher que uma jovem precisa descobrir que existe, que existiu, né? Então eu acho que eu deixo assim Hilda Hilst como a minha maior inspiração, mas eu tive acesso a muitos livros, porque, enfim, eu acabei me embrenhando ali e nessa busca vital por livros, eu encontro a poesia como algo que eu já fazia e não sabia que era, né? Eu sempre tive blog. Antes desse Poérica, que acabou saindo um livro desse blog, eu tinha um blog chamado Odisseias de uma Louca Adolescente. Então ali era Blig do Ig, onde todos os dias era como um diário. Então eu fiz muitos amigos nessa época. E eu já vejo que ali se desenhava alguém que ia manter a escrita como tanto profissão, tanto como uma paixão. Então, assim, a minha grande influência veio desse campo digital do teatro também, porque na época as pessoas do teatro tinham blog, era uma coisa assim, Sim. era uma moda. E traziam suas referências. Eu acabei encontrando esse blog com tudo da Hilda Hilst e foi mágico, assim, para mim. Não foi através de um livro físico que eu descobri a poesia. Eu já lia livros, mas, assim, esse conceito, uma poeta que fala com você, eu acho que é um encontro na vida. Nem sempre você vai estar, pode estar cercado de livros, mas aquele livro que você precisava encontrar nunca vai chegar na... Então, acho que a internet fez esse trabalho, adiantou que eu conhecesse Hilda Hilst ali em 2003, 2004 da vida. E foi fundamental para eu querer trabalhar com livros e hoje poder dizer: Hilda Hilst, te amo para sempre.
Muito bem. Agora, só pra gente há coisas que ela vem isso numa bela obra de arte que é o livro recém-publicado. Como é que é ético, ô Érica, como é que os leitores vão olhar esse teu estilo poético? Se é que a gente pode dizer, né, de estilo poético. Olha, assim, eu acho que é contemporâneo, porque eu tô viva, né? Tô aqui. Então, é uma poesia que é despretensiosa, eu não quero mostrar muitas formas, mas eu gostaria que você dançasse ali de alguma maneira, embaralhando alguma coisinha em você, trazendo um jeito de te convidar para uma roda que você não sabe o que vai acontecer, sabe? Cada poema tem um formato, um estilo, dialoga com algum lugar. E realmente eu não sou uma pessoa que me enquadraria, eu particularmente, em algum movimento, mas dá para ver muita coisa de muita gente que eu li, Ana Cristina César, Paulo Leminski. Eu amo. Ai, gente, meu cérebro tá destruído depois da Covid. O Ali Salomão, para mim, é uma referência, assim, tudo e qualquer coisa dele é perfeito. Então, assim, eu tenho uma influência muito grande de música. Eu ouço muita música, eu amo música, né? Música em geral, mas, assim, eu tenho uma pesquisa muito profunda com letras de músicas brasileiras, principalmente da Tropicália. Então, assim, é um movimento que inspirou muito ao longo a minha criação. E eu acho que é isso, não dá para definir, mas a ideia é que seja uma dança, uma leitura que você dance um pouco com as palavras. Acho que eu expliquei um pouco, né? Oi. Acho que você congelou. Bom, enquanto isso, acho que eu vou ler um poema, não sei. Eu vou ler aqui Cristo Redentor. Carcaça bruta que me abraça lembrando. Já é outro dia. Levante-se. Comece a pedir por milagre. Mantenha a cabeça fresca. O calor desmembra os sentidos. Do meu lado, Ártemis dorme um sonho de potes que transbordam azeite limpo. Às vezes ela balbucia meu nome, às vezes ela segura a parede com medo. Eu, que nem sempre durmo, torno a balançar minha rede. Minha rede balanceia por tanto tempo que me perco na Baía de Guanabara, embatucada de containers. Beleza. Tá? Beleza, amiga, arrasou. Mas é isso, a realidade digital que a gente tem é essa e estamos juntos demais, vai ficar. Qual o nome dessa tua de falar pra gente? Aos que pretendiam aprender Esperanto. Pois é. Ao abraço, deixe para o corpo. Foi a frase que inspirou todas as outras palavras, né? Essa abertura. Eu queria falar desse encontro do corpo com a palavra, quando
tá, ao fim, passeando por aquelas vias loucas da Via Láctea das palavras, e no fim, né, no abraço deixo o calor emídio, ostracínico e me vou em passos horrendos, sorrindo com a falência dos meus livros. Inclusive, dedico essa frase, esse poema, para a autora que participou, que é alcoólatra e escreve no bar. Eu gosto muito dessa. Que Não sei o delícia! nome, não, acho que você não vai lembrar agora, não sei. Mas, assim, um beijo para você, autora que escreve no bar. O blog dela, eu não lembro de cabeça também não, mas eu te passo o blog para vocês trocarem figurinha. Só frisando aí, teu livro, consegue comprar teu livro físico, digital, como é que tá isso? Então, a nossa distribuição está acontecendo aos poucos. Atualmente ele está na editora e comigo direto. Eu sempre recomendo comprar comigo porque eu vou dedicar. Eu gosto muito dessa parte da dedicatória para cada pessoa, porque eu acho que com o passar dos anos vai ser lindo, né? A pessoa abrir um livro, sei lá, talvez num sebo. O livro tem a vida própria dele. Eu acho muito legal as mensagens para quem compra, para quem apoia. Eu amo muito a minha rede. Eu vou até dedicar alguns segundinhos aqui para agradecer demais a cada pessoa que comprou o livro. E quem não pôde comprar também, só de divulgar, de falar, de curtir, de comentar, de apoiar. É isso. Não ignorem os amigos autores, eles estão aí na luta. Para um pouquinho, mesmo que você não tenha a grana, pede, lê um fragmento, publica, curte. E quando puder, ajuda, porque é muito importante o livro circular. E ele é um livro muito gostosinho de ler, tá todo mundo, assim, amando. Então, eu recomendo demais o Areia na Olhota, para quem não sabe o que dá de presente, por exemplo. Dá o Areia. Ele é um convite para dançar com as palavras, eu acho que vale muito a pena investir. Saiu a R$46. Não é barato, eu sei, na realidade que a gente vive no Brasil, mas são 2 cervejas que às vezes você não vai tomar para ler um livro bom, né? E é importante investir em livros, gente, para ter vocabulário, né? A gente tem que saber falar, saber fazer o rame-rame ali do migué. E é isso, só o livro pode te dar vocabulário. Então fica aqui. Exato. Muito bem. Lembrando que esse bate-papo vai ficar no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Vou marcar a autora lá no Instagram também. E a partir de compartilhar à vontade. Érica, que sufoco que foi! Mas foi uma delícia poder conhecer você, tua trajetória. Eu me diverti muito, adorei esse teu espírito leve, solto, cheio de gingado, com tanta experiência, com tanta bagagem. Eu adoro meu projeto por causa de pessoas como você, que vem agregar, cheio de bagagem e faz troca. Parabéns. Às vezes em 2024, né? Sim, por favor, eu quero muito te conhecer e desde já deixo aqui o meu profundo agradecimento pelo interesse de divulgar meu livro. E essa história só está começando, o seu projeto é fundamental para a formação, vou recomendar para todo mundo. Eu já vi várias lives sobre Isabel Allende, eu vi que você falou de livro russo ontem. Eu vou virar uma consumidora dos seus podcasts, porque eles são muito profundos. Você realmente lê e tá na coisa. Então, para o autor é muito importante essa troca acontecer. Não é fácil falar de literatura no Brasil, não é fácil manter a roda girando, mas assim, sem você não dá para ir além também. Eu sei que muita gente
conhecer a parte de você, então muito obrigada. E parabéns pela dedicação com a literatura. Da... Gente, eu amei! Comprem Areiota. Lindos, lindas, lindas.